pelo clima, a solução. Educar, inovar, agir é a missão. Com a gente tem mais ação. Vem pro Educa Clima. Educa Clima. Educar, inovar, agir pelo clima. Sejam muito bem-vindos ao Educa Clima Studio. Eu sou Humberto Devono, CEO da Carbon Token e idealizador do Educa Clima Studio. E estou aqui com meu parceiro Roberto Herrera. Roberto, por favor, faça a sua apresentação. Bem, sejam todos muito bem-vindos nessa primeira gravação do Educa Clima Studio, né? Eu sou consultor de empresas na área de marketing e vendas, especializado nessa ajuda que eu dou às empresas, e junto com a Carbon Token, com o Humberto, estamos aqui iniciando esse podcast, esse estúdio, para conversar com pessoas sobre esse tema, né, Educa Clima. Então, o Humberto vai conduzir aí a nossa entrevista e eu vou me metendo aos poucos junto na entrevista, tá bem? Hoje nós recebemos o artista visual Paulo Gobo, um talento de projeção internacional, com exposições na sede da ONU, em Nova York, e na Galeria Ernst Longa, em Helsinki, na Finlândia. Seja muito bem-vindo ao Educa Clima Studio, Paulo. Muito obrigado pelo convite, bem-vindos vocês também à minha casa. Muito obrigado, Paulo. E estamos aí. Paulo, a sua trajetória com a pintura a óleo e técnicas mistas vem se consolidando há 3 décadas, com uma forte inspiração nas suas raízes e na vida, né, no trabalho do Rio Grande do Sul. Como essa vivência moldou o seu olhar como artista e em que momento você percebeu que a sua arte precisava ser também uma crônica da sociedade? Assim, Humberto, eu não sei se não é o contrário. Eu não sei se a crônica das nossas vidas não se transforma em arte, né? Mas, porque assim, eu costumo dizer que eu não sei pintar. Eu não pinto. Eu defendo tese. Por que eu digo isso? Porque a minha formação acadêmica é administração de empresas. Eu sou formado, bacharel, licenciado para lecionar a administração e também sou pós-graduado em marketing. Então, eu não sei pintar. Academicamente, eu não pinto. Eu sou autodidata, né? Eu vou na tentativa e erro. Nas artes, eu sou completo autodidata. Então, assim, é transformar a crônica da vida da gente em arte, né? Por exemplo, assim, quando eu pinto uma flor atrás das grades, né? É a nossa vida que está ali presa, que ninguém de nós vai sair de casa sem chavear a porta. Ninguém de nós sai de casa sem chavear o portão. Ninguém de nós sai do carro sem clicar o alarme, né? E é um pouco isso, assim, é cômico, mas também é artístico, se você pode transformar isso tudo em arte. É nesse sentido que eu reflito um pouco com você sobre isso. Eu achei muito interessante, eu estava lendo a sua biografia, quando você fala na sua primeira pintura, que já não existe mais, que você desenhou uma casinha naquela época, você era jovem, né? Criança, né? Criança. E você pintou um rio, né? Nessa casinha, do lado da casinha, esse rio você pintou de marrom. Exato. E o pessoal fala, mas o rio não a água não é marrom, é azul. Eu achei muito interessante porque você tem uma visão absolutamente diferente, você tem um olhar, né? Até hoje o rio me parece marrom, né? Eu não consigo ver a água azul, a não ser que, claro, né? Tire uma foto, daí da foto eu vou transportar para, né? Perfeito. É complicado isso, né? O mundo da arte é meio complicado. É verdade. Paulo, a tua obra, ela retrata com bastante força, né, com muita força a identidade gaúcha, o cotidiano, a figura do trabalhador. Na sua visão, qual é o papel do artista visual frente a essas grandes transformações e crises que o nosso estado e até o mundo, né, vem enfrentando nos últimos tempos? Assim, falo da minha obra, né? Eu tenho principalmente a coletânea Roda de Chimarrão, né? Que são 16 telas e vários desenhos da Roda de Chimarrão, né? Na verdade, ela parte de um princípio
que seria uma tese também que eu defendo, né? Alguém um dia falava para mim que, para nós, num grupo, que nós não somos gaúchos, né? Eu não sei, vocês são do Rio Grande do Sul, né? Humberto, Roberto, Eu vocês são estou no Rio daqui. Grande do Eu, Sul, eu, né? eu, ah, eu trabalho no Rio Grande do Sul, tenho uma startup aí no Rio Grande do Sul. Tá. Mas eu sou Eu que aqui sou do sul de natural. Minas, mano. Eu sou natural daqui, então. E aí, ouvi isso de um patrão da CTG, né? Que nós não somos gaúchos, que gaúcho mesmo é só quem investe diuturnamente, a indumentária gaúcha, é só quem anda a cavalo, é aquele cara que está lá no campo, é aquele lá que é o gaúcho. Eu fiquei pensando, puxa vida, mas então o gaúcho é uma espécie em extinção. Então, aí que surge a ideia, né? Eu preciso preservar um pouco do que há de gaúcho em nós, transformando isso em arte, né? E o que eu pintei? Então, a roda de chimarrão, né? Que é o que me faz, que me torna gaúcho. Quando eu serro um bom mate, quando eu sei o valor de uma boa erva mate. Então, eu pintei os elementos do chimarrão, pintei a cevação, pintei rodas de amigos na Ronda do Carijo, em torno do churrasco, esse tipo de coisa assim, né? Então, a questão do gaúcho é um pouco essa, né? Que eu já fiz a obra sobre isso, sim, né? Mas, na minha visão, o papel do artista, né, frente a essas grandes transformações é essa. Eu preciso fazer pensar, né? A minha ideia é fazer pensar. Quer dizer, se eu não tivesse feito 16 telas, né? Essas telas foram para Brasília, tudo via edital, né? Concorrência pública, eu mandei meu projeto, fiz projeto, tudo. Foram para Cascavel, Paraná, enfim. Elas são catalogadas, as rodas de A chimarrão, roda né? de chimarrão, inclusive, foi para um edital e foi muito Exatamente. bem acolhido, né? E ela foi Foi catalogada pelo Centro isso. Cultural Câmara dos Deputados. Então, assim, porque é bem interessante isso, né? Fazer as pessoas pensar, refletir, né? Será que eu vou conseguir continuar propagando essa ideia de que não existe mais gaúcho, de que não, ninguém deveria ser chamado de gaúcho porque não usa mais a indumentária gaúcha, né? Quer dizer, eu não sou gaúcho. Não, eu sou gaúcho a partir do momento que eu faço chimarrão. Então, eu tô propondo essa reflexão, na verdade. O papel da arte é isso, né? Fazer as pessoas pensar, fazer o observador, a pessoa que está vendo aquilo, pensar sobre aquilo. Eu me lembro que a primeira exposição que eu fiz da roda de chimarrão, ela não estava completamente pronta. Ela tinha só as 12 telas menores, que são todas nesse formato assim, né, que está aqui atrás. Tá. Aqui. Então, 12 telas. E aí, um professor meu da universidade, eu me formei em 1993, então faz muito tempo. E ele disse assim, mas aqui não tem roda de chimarrão a não ser essa aqui do borralho, que tem um cara tomando mate, mais dois companheiros do lado. Sim, professor, eu disse para ele, é que essa série ainda não está completa. As outras Ah, 4 telas eu ainda estou pintando. E aí ele entendeu. Depois eu pus no museu na mesma cidade, aqui em Juí, né? E aí ele foi ver, verificou toda a obra completa. Mas você é é isso, natural, né, de Juí. eu sou Você natural de nasceu em Juí, Juí, né? Rio Grande do Sul. Mas Perfeito. é isso, é fazer pensar, né? É tentar. Por isso que eu digo que eu defendo teses, que eu não pinto, eu defendo teses. Costumo dizer assim, né? Porque Bacana. cada coletânea minha, ela tem esse Essa princípio, parte desse preocupação, né? princípio, né? Já que eu não sei pintar, que eu não sou acadêmico da arte, né? Então, é um pouco isso. Paulo, entrando um pouquinho na questão da sustentabilidade, nós sempre dizemos que a ciência traz dados, traz estatísticas, né? Mas a arte toca no sentimento, né? Como você traduz dilemas tão complexos como a emergência climática e a regeneração do meio ambiente, dos pampas, inclusive, que você fala, para a linguagem das cores, das formas e a textura das suas telas? Como é que você faz isso? Bom, eu tento, como eu dizia antes, como eu sou autodidata, é na tentativa e erro. Eu vou pintando até acertar. Às vezes, quando eu tento, quando eu trabalho a subtração, né, quando eu tento subjetivar uma obra, né, me dá mais trabalho, no sentido de que a gente, nós, quando temos,
nós tendemos a retratar a realidade nua e crua, assim como ela é, a forma, enfim. Mas quando criança, não. Quando criança, o teu desenho, a tua arte é muito mais abstrata, né? A tua forma é palito, você consegue abstrair. Então, quando eu tento abstrair, quando eu preciso abstrair uma coisa, me dá mais trabalho para fazer, por Certo. incrível que pareça, porque eu já não sou mais criança, né? Agora, quando eu tento colocar a forma, como você diz, né, na coisa, é mais. Embora também dê um trabalho, porque eu sou autodidata e não é só por isso, é porque é complicado mesmo, né? Trabalhar as cores não é uma coisa assim que a gente vai aprendendo no tato mesmo, né? Eu vejo, Paulo, muito sentimento no teu trabalho. Você tem uma intensidade muito grande na hora que você retrata uma obra e essa obra conversa com quem está admirando, com quem está olhando para ela conversa com muita força, com muito sentimento, muita emoção, né? Eu acho que é aí que você toca realmente a vida das pessoas e traz discussões, né, do Sim. cotidiano, né? É o objetivo, né? Que bom que você fala isso, porque me tranquiliza, né? No sentido Não, que, mas que é. é o que eu senti, olhando principalmente pelo teu site, e eu Uhum. convido o pessoal que está assistindo a gente a entrar no site do Paulo Gobo, e porque tem algumas obras ali expostas e tal, e dá para a gente entender perfeitamente o sentimento delas. É muito interessante, muito bacana mesmo. Quem não conhece o site dele, entra, por favor, que vale a pena mesmo você conhecer um pouquinho. Bom, a tua obra, o teu projeto, especificamente falando do Éden, ele utiliza uma metáfora do jardim para discutir a degradação, o tempo, a memória. Como foi o processo dessa criação, esse criativo, dessa coletânea, e qual a principal provocação que você busca causar no espectador ao confrontá-lo, né? Ao fazer esse confronto com a perda da nossa biodiversidade? Ah, o Éden, ele é um projeto que não está acabado ainda. Eu tenho apenas 12 obras prontas, né? E a intenção é colocar quase 50, mais ou menos umas 40, 48, 49 obras nesse projeto. É o Mas, Éden que você usa espátula, né, Paulo? No Éden você não usa exatamente. pincel, você usa espátula, né? Primeira vez que eu estou usando espátula na vida, quer dizer, nunca tinha usado espátula. E o Éden, as 12 telas que eu pintei do Éden são todas espatuladas, não uso pincel, a não ser para pintar lateral por causa da moldura, que vai ser moldura baixa, né? Mas o Éden é um projeto que ele, na verdade, assim, se você observar ali, mesmo na colocação do site, as coletâneas todas estão numa ordem cronológica. O Éden vem depois de pessoas trabalhando. Eu sei que vocês vão abordar isso no questionamento daqui a pouco, né? Mas numa das exposições que eu estava de pessoas trabalhando, que tem 49 obras, né? Ela é uma coletânea que viajou mais de 18 mil quilômetros pelo sul do país, né? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E numa dessas exposições, alguém me encomendou uma tela, queria que eu pintasse uma araucária. E, e aí eu fiquei pensando, puxa vida, o cara leva 50 obras numa exposição. E aí eu recebo uma encomenda de uma coisa assim, alheia, completamente alheia ao que está ali. E aí, então, vem Éden. Porque se a gente pensar na pessoas trabalhando, ela foi planejada, ao contrário da roda de chimarrão, que veio antes de pessoas trabalhando, né? A roda de chimarrão são telas grandes. Essa aqui já é maior, né? Já grande para mim hoje, né? Mas tem telas de 1,30 m por 90. E eu viajei a Brasília com elas. Você não tem noção do custo disso, né? Transportar isso tudo ao custo. E aqui no Rio Grande do Sul não tem empresa de seguro para isso. Seguros de obras de arte só existem em Rio, São Paulo, eixo Rio, São Paulo. Infelizmente. No Brasil é assim, né?
Não tem empresas que fazem seguro. Então, foi tudo por minha conta e risco. Então, diferente de roda de chimarrão, eu planejei pessoas trabalhando para caber todas dentro do meu carro. Ela tem um trilho de 2 metros, 2 metros e 40, 2 trilhos, porque o painel que é sobre o Sísifo, né, o mito de Sísifo, ele tem 2 metros e 40 por 1, e ele é pontado em 4 telas menores, de 60 centímetros por 1 metro, e ele é deslizado em trilhos para montar. Inclusive essa obra que você fez baseado no mito do Sísifo, você retratou de uma forma particular, né? Você fez bem particular. Depois a gente vai comentar sobre isso também. Eu li o roteiro de vocês. Mas assim, ó, eu estou só adiantando isso porque é interessante para a gente entender como é que é o processo também, né? Entendi. Eu gosto, além de mostrar e de fazer pensar, eu gosto de mostrar o processo que o artista passa para chegar a determinado resultado. Então, assim, é valorização do processo. Então, eu estava dizendo, né, que eu peguei toda a pessoas trabalhando para caber dentro do meu carro. Os trilhos, eles ficavam enviesados. Eu viajava com caixas, era só eu e as minhas obras. Era tudo, banco do caroneiro, a traseira, o porta-mala, tudo cheio de caixas, com 49 obras, pessoas trabalhando. Aí eu viajei 18 mil quilômetros com isso, né? Enfim. E aí, tu faz todo esse esforço, tu leva tudo isso e a pessoa pede uma araucária. Aí eu pensei assim, puxa vida, uma araucária é legal, interessante, eu até já tinha pintado a araucária. Mas aí o que eu fiz? Aí eu pensei, eu vou fazer o Éden, porque eu acho que flores de jardim é mais fácil de vender, né? O artista precisa viver da sua arte, né? Claro. Flores de jardim é mais fácil de vender. Então o Éden, ele surge assim, é uma ideia, são só telas quadradas, bem pequenas. As primeiras são de 15 por 15, depois tem 20 por 20, e, se não me engano, 25 ou 30 por 30. São todas pequenas. A ideia do Éden é trazer elementos do Gênesis, né? O Éden é um grande épico, é um poema épico. Deus disse, faça-se. Assim se fez. Deus viu que era bom, foi o primeiro dia. Aí Deus disse, faça-se. Assim se fez. Deus viu que era bom, foi o segundo dia. E aí Deus disse, faça-se. Assim se fez. Deus viu que era bom, foi o terceiro dia. Se você lê o Éden, ele é um poema épico maravilhoso, né? E, para além das aulas de geografia e de história que a gente tem na escola, os rios Tigres e Eufrates estão no Éden, estão no Gênesis, eles figuram no Gênesis, né? Por exemplo, assim, na minha ideia do Éden, que é uma ideia bem particular, talvez pelo Rio Marrom, né? Os rios que eu vou pintar não vão ser o Tigres e Eufrates. Embora a tela vai se chamar Tigre e a outra tela vai ser Eufrates, porque tem esses termos no texto da Bíblia, tem o termo. O título vai ser Tigres e Eufrates. Aí isso ainda não pintei, está no projeto. As imagens vão ser talvez do Rio Iguaçu, talvez do Rio Ijuí, esse do Rio Marrom, que eu passo volta e meia quando eu vou lá para o interior. Né? Então, assim, por que isso? Onde é o Éden? A minha cidade é o meu Éden? No meu projeto, quando estiver completo, eu espero que agora esse ano eu consiga fazer um pouco mais dele, né? Ele já começou em 2017 e eu ainda não consegui terminar, né? Mas a minha ideia é de colocar a expografia da exposição Éden será toda como uma silhueta de uma cidade mesmo, né? As telas serão sobrepostas uma sobre a outra, como que lembrasse prédios, edifícios, né? E a cada 6, uma tela, em vez de tela, será um espelho. Paulo, nós estamos destruindo o Éden? Então,
Essa é a pergunta que eu faço. Quando eu digo que eu quero dialogar, né? Eu quero fazer pensar. Eu quero trazer é uma forma de diálogo, né? O que que eu faço com a minha cidade quando eu jogo um papel de bala no bueiro, né? E aí, quando eu digo assim, porque assim, Deus disse 6 dias e mandou fazer, e no sétimo dia Deus descansa. Então, a cada 6 dessas telas terá um espelho, onde é o descanso. Quer dizer, eu me vejo nesse Éden, eu me vejo nessa cidade, onde é o meu Éden? Estamos destruindo o Éden? O que que nós fizemos desse lugar que a gente vive, né? Talvez seja esse o grande questionamento do Éden. Mas é claro que a gente tenta trazer poesia, que a gente tenta trazer beleza e o espatulado é uma é uma coisa bem complicada eu fazer, mas eu estou tentando e a ideia é essa. É assim que eu tento fazer pensar. Paulo, aproveitando assim a questão do projeto Éden, né, e tentando ampliar um pouquinho mais essa visão, as mudanças climáticas elas passaram a fazer parte da realidade das comunidades gaúchas, do estado inteiro. Tá? Como que essas transformações, na tua visão, elas afetam o olhar artístico sobre o território, sobre o estado e sobre as pessoas que vivem nele? Olha, é, as mudanças climáticas têm muito a ver com a política, né? A gente, como é que elas afetam o artista? Bom, eu tenho visto assim nas redes sociais, né? Não uma vez, várias vezes já tem sido recorrente, tem sido uma postagem recorrente, né? Já vi várias vezes pessoas dizendo assim que não dependem de arte para viver, né? Não compram, não absorvem, não compram, não dependem de arte para viver, né? E eles postam isso de um negocinho desses, né? Que é pura arte. É cômico, né? Para não dizer, para não ser que para não dizer que é trágico. Até o design disso é arte, olha só, né? Quer dizer, é, tudo é pensado, tudo é artisticamente planejado, as pessoas consomem arte e não sabem que consomem arte. Quando elas têm um botão, esse botão aqui, ele é pensado com arte, sabe? É um pouco isso, assim. Como é que isso afeta a vida do artista, né? É uma pergunta para se pensar, na verdade, né? É um questionamento para se pensar. E isso é tão impactante que a gente não se dá conta, né? Eu costumo dizer agora nas exposições, principalmente de pessoas trabalhando, né? Que isso aqui, isso aqui não é meu, isso aqui é de Marx, né? A gente tem noção de quantas mãos passaram por isso aqui? Quem cultivou a semente? Quem colheu? Quem teceu o fio do algodão? Quem tingiu, né? Quem foi no fundo do mar pegar do polvo a tinta para tingir esse tecido? Quer dizer, é, é uma infinidade, é uma cadeia produtiva tão infinita que o produto acaba sendo, sim, insignificante, a não ser pela arte. E A com arte pessoas traduz isso. envolvidas, né, Paulo? Muitas Porque pessoas quando você envolvidas. pega Quem uma roupa, transportou até mim, quer é, dizer, quando você pega é uma tanta roupa, tem um coisa. ser humano por trás, tem Exatamente. vários seres humanos aí que E se não é só envolveram, né? roupa, é isso aqui, é tudo que tu usa, Tudo né? é arte, né? Então, tudo é arte, tudo é arte. Mas ainda tem pessoas propagando e defendendo essa coisa de que não vive de arte, que não consome arte. Quando, na verdade, tudo é arte, né? Tudo, é Se verdade. ele veste um fechecler, quem inventou o fechecler? Foi um físico? Não, foi um artista. Quem inventou o velcro? Foi um artista. Da Vinci era um grande inventor, né? Ele desenhou o primeiro helicóptero, não foi?
pouco isso, assim. Né? Sim. Impressionante, né? É um pouco isso, a ideia, pelo menos, né? Paulo, se por um lado o Éden nos faz bastante refletir sobre esperança, né, e ter um novo olhar ali, é, a série Esperança ela traz um contraponto que a gente entende que é necessário, né? No contexto do aquecimento global, como você enxerga a questão da esperança? Ela é uma reação contemplativa ou realmente é uma força para a atração prática e inovadora, né, dos vários entes que participam dessa mudança? É, não é contemplativa, não. Ela é prática. Eu falava antes da política, né? No teu questionamento anterior, Roberto, eu falava da política porque, na verdade, assim, Esperança, a coletânea Esperança, na verdade, eu ainda não fiz nenhuma exposição da coletânea Esperança, porque é uma coisa, assim, talvez pós-morte, mas é uma coisa que eu tenho planejado para isso, né? Quer dizer, é um pouco de todas as obras, eu ofereço um pouco de cada uma das outras coletâneas que eu produzi enquanto temática mesmo. O título Esperança vem de uma obra específica em que eu trabalho o Congresso Nacional, que são 4 telas, um prato para baixo, um prato para cima e 2 colunas, né? E, então por que isso? A nossa esperança está na política, né? Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, né? O esgotamento sanitário foi privatizado, a Corsã foi privatizada. Isso é política. Hoje em dia, se tu vai na empresa aqui em Mogi, onde era a antiga Corsã, que já nem atende mais ao público, né? Mas a empresa que herdou isso, né? Essa empresa tem filas de gente, é impressionante a reclamação das pessoas, porque eles inventaram de abrir todas as ruas, botar esgotamento sanitário, por exemplo, né? E nós estamos falando de crises ambientais existenciais da população, ser humano, esgotamento sanitário, e o simples fato, por exemplo, veja só, eu sou membro de uma família de 9 irmãos, uma é falecida. Hoje nós temos a casa dos meus pais, onde eu morei até 4 anos atrás, onde eu produzi grande parte da minha obra, e lá essa casa foi inventariada, não tem ninguém morando, está à venda. Somos 8 irmãos que têm que dividir esse legado aí. E o simples fato de ter água desligada e esgoto desligado não nos exime de uma taxa, né? E com essa privatização, a Corsã não cobrava, mas agora o simples fato de existir o esgoto e a água ali na frente, correndo na nossa rua, na rua dessa casa, gera uma taxa que eu tenho que pagar todos os meses para essa nova empresa. E que antes a Corsã não pagava. O estatal não cobrava isso. O privado cobra. Pelo simples fato de existir. São questões políticas. Nós decidimos, na hora do voto. Somos nós que decidimos isso. Então, quando eu vou hoje na empresa, né, e tem filas de gente, e é um absurdo, gente, a gente fica mais de 40 minutos lá esperando para ser atendido. É verdade. Então, só para buscar uma informação, só para saber por que estão me cobrando isso. Quer dizer, então, é um absurdo. Mas quando a gente vai lá, a gente vê as mesmas pessoas que votaram nisso lá, buscando essa informação. Paulo, essa visão política sua, ela me parece muito bem marcada em pessoas trabalhando, né? Na tua série de pintura, pessoas trabalhando, né? Inclusive, a gente aqui no Educaclima, a gente discute muito o conceito da transição justa, né? Por quê? Porque as mudanças climáticas, ela não afetam as pessoas da mesma forma, né? Ela não afeta diretamente os trabalhadores e as comunidades do mesmo jeito.
Você tem trabalhadores mais vulneráveis, você tem comunidades mais vulneráveis a esse problema climático que a gente está enfrentando, né? Principalmente aí no Rio Grande do Sul, é claro isso. De que forma o seu olhar sobre o esforço humano, né, se conecta com essa urgência de não deixar ninguém para trás no futuro da economia? Como é que você enxerga isso? É, como é que eu enxergo isso? Assim, pessoas trabalhando é um bom exemplo de como a gente vê essa questão que frisou isso, né, Humberto? Porque a questão é o respeito a cada pessoa que trabalha. Perfeito. É isso, quer dizer. E o respeito, eu me lembro que uma vez alguém numa ONG, que eu trabalhei em várias ONGs também. Hoje eu sou funcionário público do Estado, trabalho na escola, né? Na administração escolar. E mas eu já trabalhei em muitas ONGs e uma vez alguém disse assim, quem sabe, como prêmio a gente coloca lá um anúncio no jornal, um funcionário do mês, uma foto. Isso não me reconhece em nada. O que reconhece o trabalhador? A remuneração, né? Isso tem que ser traduzido de alguma forma. É o respeito a toda e qualquer pessoa que trabalha, né? É aí que o trabalhador é reconhecido, né? Quando você despreza um gari, por exemplo, né? Eu pinto gari, meu gari é uma mulher, além, na pessoas trabalhando, tem dessas questões também, né? A temática, a questão é o homem e a mulher no mundo do trabalho, mas tem questões ali que são de gênero, né? Por exemplo, eu pinto bailarino, está aqui atrás, bailarino, eu pinto o doméstico, o prostituto, eu pinto a mecânica, a construtora civil, eu não pinto o pedreiro, o construtor civil, eu pinto a construtora civil. Então, são questões de gênero e também são questões étnicas, né? Meu bailarino é negro, a minha professora é negra, né? Eu, em toda a minha vida acadêmica, não tive nenhum professor negro. Eu sei que eles existem, mas onde eles estão que não estão no mercado de trabalho? Por que não estão no mercado de trabalho? Por que não são empregados no mercado de trabalho? Não é só a pessoa em si, é as características dessas pessoas também. E o que leva elas a essa invisibilidade no mercado de trabalho, a essa não aceitação, ou talvez até não remuneração diferenciada, né? Por que uma mulher tem que ter um salário diferente de um Bonner, né? Ou Paulo, não, né? Enfim. são reflexões bem importantes, assim, que envolvem todos os aspectos da sociedade, né? Mas explorando um pouquinho mais ainda essa relação com os impactos ambientais e que eles não atingem da mesma maneira todas as pessoas, porque vai depender das condições que cada um tem. Como que a arte ela pode dar visibilidade para essas comunidades, esses trabalhadores que são vulneráveis realmente às mudanças climáticas? Olha, eu espero, por exemplo, que pessoas trabalhando tenham dado um pouquinho dessa visibilidade. É assim, né? É, com pinceladas pequenas talvez, né? Pequenos gestos. E pessoas trabalhando é só um pequeno gesto. Eu costumo dizer assim, mesmo nas pessoas trabalhando, são 48 telas e que não são profissões, né? São pessoas que trabalham, por exemplo, ali tem o padre. Padre não é uma profissão, é uma vocação. Tem a mãe. Mãe não é uma profissão, a questão é, dá trabalho ser mãe? Dá trabalho ser pai? Né? São pessoas que trabalham, merecem esse respeito, merecem o reconhecimento, merecem quer dizer, é um pouco isso, assim, é reconhecer no outro a mesma possibilidade dele fazer algo de bom
para a sua vida, para a vida dos outros, para a vida da comunidade, para o ambiente, para o ecossistema, né? É um pouco isso, assim, né? Respirar, o simples fato de respirar, o simples fato da pessoa respirar já pode ser um ato pelo ecossistema, né? É um pouco isso, assim. Pequenos gestos que vão dar essa mudança, né? Essa coisa assim de visibilidade a essas pessoas que trabalham, enfim, Paulo, fazem alguma coisa pelo ecossistema. uma coisa que me chamou muito a atenção, porque a gente aqui na Educar Clima tem uma preocupação, tem pilares muito fortes na educação no ensino médio e universitário. E me chamou muito a atenção que as suas obras têm uma força muito grande, né? Inclusive o projeto Éden, ele já foi levado para dentro das escolas em oficinas de conscientização ecológica, né? Então, qual tem sido a reação dos estudantes? Eu vi ali que, inclusive, tem crianças, tem depoimentos no teu site que é impressionante, que a gente fica emocionado de ver a criança se relacionando com a tua obra. Como é que é essa reação dos estudantes ao ter o contato com a pauta ambiental através da sua arte, por exemplo, e não só através de um livro didático, né? E eu vejo que, por isso eu convido mais uma vez, entrem no site do Paulo Gobo, porque tem muita coisa interessante lá para a gente abastecer a nossa cultura, né? Paulo, me fala um pouquinho dessa relação. Olha, não foi só Eden que foi para as escolas, eu já levei muita. Quando eu sou convidado para ir para as escolas, eu geralmente eu pergunto a professores, né, aos professores que me convidam, a direção, qual é o objetivo daquele encontro. Às vezes as pessoas pedem uma oficina, vou lá, faço uma oficina de arte. Às vezes as pessoas pedem para refletir sobre determinado tema que está em voga no momento na sala de aula, né? Ética, questão ambiental, questão ecológica, enfim. Essas questões todas são abordadas em determinados encontros. Então, a gente leva conforme a gente estuda com o professor antes, a gente faz um plano de aula, né? Junto com o professor, e aí, então, em sala de aula, às vezes vai o professor, vai a turma toda, vão professores de outras disciplinas, e é muito interessante os debates. As crianças, o Éden, por exemplo, as crianças adoram, porque por enquanto eu só pintei as paisagens, né? Principalmente paisagens e alguma coisa. Agora que eu estou começando a chegar no figurativo, Adão, Eva, rios, enfim, animais domésticos, esse tipo de coisa. Mas as crianças se encantam e tentam fazer igual, e é importante que o debate aconteça, né? Qual tem sido a reação dos estudantes? Para mim, o retorno tem sido muito bom, né? A reação é interessante, acredito que eles estão entendendo, e quando eu falo na proposta do Éden, como eu falei anteriormente aqui, né? As crianças ficam assim muito atentas ao que estão ouvindo, né? Mesmo pessoas do ensino médio, eu trabalho desde escola infantil, né? Tem muitas, de Belo Horizonte teve uma escola que uma vez uma criança mandou um áudio, está no site hoje, né? Eu consegui publicar os novos vídeos com a reformulação do site, é paulogol.com.br o site, né? Os vídeos estão lá, tem a Giovana, né? Paulo Gobo, quero fazer um pedido para você, né? É verdade. É muito legal isso, cara. Aí você vê, assim, geralmente as crianças menores trabalham muito com a roda de chimarrão, principalmente essa obra que está aqui atrás, né? Eles amam essa obra, né? A minha obra mais reestudada e redesenhada é essa aqui, Chimarrão, né? Porque é uma obra fácil de desenhar, ela é bem geométrica, ela é bem cubista, né? Ela é fácil de desenhar. Mas ela... Então, a aceitação é uma coisa assim, a gente é recebido como uma celebridade assim nas escolas, né?
E isso é muito gratificante para a gente. E acredito que essa atenção que eles dão quando a gente coloca a proposta, né, isso por si só já já ajuda muito. Eu acredito que é de extrema ajuda nesse sentido de conscientização mesmo. Eu, por exemplo, no meu tempo de escola, não tinha nenhuma disciplina obrigatória sobre ecossistema, sobre ecologia, sobre nada disso. Eu me formei na universidade em 1993. Eu fui alfabetizado em 1973, 74. Governo Médici. Era um governo que não fazia questão nenhuma de fazer ler e entender o que estava lendo. Não tinha nenhum plano de alfabetização, a não ser o beabá, né? Não era uma educação, era uma educação bancária pura e simples, né? Paulo, você acha que essa nova geração ela está mais aberta e mais sensível para absorver essa mensagem da sustentabilidade, da importância de se cuidar do meio ambiente, de cuidar das pessoas? Você acha que eles estão mais abertos? Eu acredito que sim, porque tem hoje em dia uma preocupação, inclusive nos currículos escolares, com a questão do clima, a questão do ecossistema, a questão. Tudo que eu sei sobre isso veio depois da universidade, né? Trabalhando nas ONGs que eu trabalhei em ONGs eu fui administrador de escola agroecológica, né? Trabalhei na Fundep aqui, antiga, extinta Fundep, no Rio Grande do Sul, em Braga, uma terra de Educário, o nome da escola. Trabalhei na CESOAR, no Paraná, que são instituições que trabalham com agroecologia, com agricultores, pequenos agricultores, de movimentos sociais, MST, movimentos atingidos por barragens, pequenos agricultores, MPA, enfim. E que ali eu tive um pouco dessa visão ecológica mesmo, né? Do ecossistema, do mundo como um todo, enfim. Ali que começou essa minha interpretação de que o Éden não é só lá onde está o Tigres e o Eufrates. O Éden é aqui onde está o Rio Ijuí, enfim, o Iguaçu. É um pouco isso, assim, né? De poder retratar um pouco essa ideia. Porque o mundo, o sistema não é só, talvez nem o planeta Terra. Hoje em dia, o planeta Terra está tão sujo na atmosfera, tem tanto lixo envolvido lá que talvez a gente fosse se cortar se andasse pela atmosfera do planeta Terra. Roberto? Tava aqui pensando no que o Paulo comentou, né? Então, eles realmente precisariam, eu acho que até uma outra sessão para a gente explorar todas essas coisas, né? Mas, Paulo, tu sente que essas novas gerações, elas realmente estão mais abertas, mais sensíveis para absorver as mensagens de sustentabilidade? Quando ela é apresentada através das artes, porque a gente vê nas mídias muito apelo, mas e das artes, né? O que a sala de aula te ensinou sobre o futuro do planeta? O que a sala de aula me ensinou foi muito pouco, né? Como eu dizia antes, né? Mas eu aprendi muito mais depois, né? No convívio de trabalho mesmo, no mundo do trabalho. Mas hoje em dia é isso. As disciplinas estão voltadas tem disciplinas obrigatórias, inclusive, no currículo escolar, né? Os currículos das disciplinas estão abordando mais isso, né? Na década de 80 não tinha muito isso, né? Era um período de transição da ditadura para e não tinha muito isso, não tinha essa preocupação toda, né? Hoje em dia, a preocupação é maior, embora os governos não estão investindo tudo que deveriam, né? A gente vê, por exemplo, a enchente de 2020, né? Não, 2022, 2023, em Porto Alegre, ali,
que afetou todo o Rio Grande do Sul, na verdade. Mas o Rio Guaíba até hoje não foi dragado. Até hoje não foi limpado. Qualquer chuvinha que dá na serra, o Rio Guaíba enche de novo, enche de lixo, enche de sucata, madeiras e, enfim, as pontes que não são levantadas como deveriam, porque de novo estão desestruturadas essa chuva desses dias agora, já desestruturaram pontes de novo, foram reconstruídas, mas a que preço, a que custo, né? Custo baixo para não aguentar uma pressão atmosférica violenta que está vindo aí, que todo mundo prevê, todo mundo diz, mas o governo não se manifesta. Então, acredito, eu faço, né? Eu nunca cobrei para estar em escola. Todo o meu trabalho, quando eu vou em escola, é voluntário, né? E eu acredito que isso é talvez um grão de areia no oceano que a gente tem que trabalhar, mas que é muito mais do que eu recebi no meu tempo escolar. Paulo, quando você fala que é um grão de areia, eu vejo como uma semente. Você põe uma semente que vai virar diversas Talvez árvores a ali, metáfora porque seja essa. as crianças vão, né, evoluir e vão ter esse sentimento de preservação, de cuidado com o próximo. Vai ter essa visão, sim. Então, uma semente é pequena, mas ela vira uma árvore gigante depois, né? Talvez eu tenha usado a metáfora de Você mais está fazendo um feliz, né? trabalho Tem sido mais, incrível em mais feliz relação a a tua isso. metáfora. Isso Incrível. aí. Parabéns, viu? Valeu. E é isso. Bom, acho que a gente já pode ir caminhando para o encerramento. Roberto, quer alguma consideração? Eu acho que temos, assim, teríamos muito mais assuntos, né, para finalizar, mas eu acredito, assim, que são temas que a gente precisa depois pegar essas partes e explorar mais, né? Ou seja, conseguir que realmente a gente consiga explorar bem essas partes, mas como é o primeiro programa e a gente está justamente trazendo à tona, né, várias facetas sobre a sustentabilidade, eu acho que foi pelo menos bem produtivo aqui. Então, Paulo, eu acredito que realmente assim, muito obrigado aí por compartilhar essa tua visão, né, com o público aqui do Educa Clima Studio. E, e onde que o público pode acompanhar seus próximos passos, exposições, adquirir suas obras? Pode deixar tudo explícito, depois nós vamos colocar também nos comentários, os links, mas por favor, faça o seu merchan. Como o Humberto já divulgou aí várias vezes, meu website é paulogobo.com.br, né? É seguro, ele tem vídeos novos agora com a nova reformulação do site, está nos termos do CEO do Google, então ele está figurando aí no Google, inclusive para pesquisas, né? Pessoas que querem trabalhar, faço esse tipo de encontro, inclusive em salas de aula, encontros virtuais, a gente procura trabalhar com as crianças e também com universitários, já trabalhei em exposições. Tenho as minhas coletâneas à disposição para exposição, né? Tenho, embora nem todas mais completas, porque graças a Deus algumas obras já foram vendidas, enfim. E também as minhas no novo site tem a agenda, que hoje tem uma coluna só de agendas futuras. Já temos duas novas exposições aí coletivas para a agenda futura. E é isso, assim, onde eu divulgo é basicamente ali e nas redes sociais que a gente segue, procura se Eu ver fiquei algum. impressionado com a linha do tempo no teu site. O que você já produziu e aonde você já passou em exposições, eu fiquei impressionado. Você tem uma carreira extremamente robusta, né, Paulo? Você passou Eu, por muitos lugares, você já fez exposição em vários lugares diferentes, inclusive do mundo. E isso é impressionante, a carreira robusta com a informação que você consegue levar junto e impactando não só no Brasil, mas fora do Brasil também, né? Isso dá orgulho para a gente. Parabéns. muito obrigado.
Paulo, para encerrar, se a gente pudesse escolher uma única mensagem ou uma única imagem para retratar a síntese da relação que a humanidade precisa ter com a Terra, qual seria essa? Na edição, eu espero que vocês coloquem a imagem. Eu trago Sísifo, né? Somos todos Sísifo. Falava antes da minha obra, né? Do Sísifo, a gente falava. Quando eu produzi o Sísifo, o meu Sísifo, ele tem uma história mais romantizada, né? Eu sei que tem todo o estudo sobre o mito de Sísifo, de Albert Camus, né? Ele faz um estudo bem aprofundado, uma tese sobre Sísifo. E a minha história de Sísifo é bem romantizada, né? Quando eu conto nas escolas, mesmo na universidade. Eu não fujo ao meu romance de Sísifo. Sísifo é um ser mitológico. Na mitologia grega, ele é um mortal e ele é proibido de ter um relacionamento. Ele é o estereótipo do homem perfeito, né? E ele se enamora de uma mulher, uma menina, o estereótipo da mulher perfeita. Só que ele é proibido pelos deuses do Olimpo de ter relações com ela, porque essa menina está prometida para um deus, e Sísifo é um mortal. Só que Sísifo, sendo muito inteligente, astuto, e forte, e viril, e tudo de bom, o homem perfeito, né? Ele se enamora dessa menina e não dá bola para os deuses, ele desobedece os deuses, né? Nas escolas eu costumo dizer onde é que ficam os deuses na escola, né? E o que acontece com Sísifo quando ele desobedece? Aí os deuses, vendo que ele ficou com a menina, chamam ele para ter uma conversa no Éden, né? E Sísifo sobe a montanha, vai lá e os deuses dizem, pô, cara, você nos desobedeceu, agora você terá um castigo, né? Na escola, quando você desobedece, você tem um castigo, né? Os deuses te dão um castigo. E o castigo de Sísifo é ele ter que carregar uma montanha 100 vezes o peso dele, uma pedra nas suas costas, 100 vezes o seu peso, montanha acima. Ele tem que colocar essa pedra no topo da montanha. Só que, cada vez que Sísifo passa da metade da montanha, os deuses mandam um maremoto, um terremoto, para que Sísifo não cumpra o seu castigo nunca. Porque se Sísifo conhece aquela montanha como a palma da sua mão, que conhece aquele clima, que conhece todos os intempéries e tudo, se ele conseguir colocar a pedra na montanha, vai ser a desmoralização total do Olimpo. Então, Sísifo, em hipótese alguma, pode conseguir cumprir esse castigo. E Sísifo carrega a pedra até hoje. Então, o meu Sísifo, a minha leitura de Sísifo, que é uma homenagem a toda e qualquer pessoa que trabalhe, é uma gestante, né? E ela tenta carregar essa montanha, ela é um dos vértices da bandeira do Brasil, e a pedra é o globo terrestre, né? Então, assim, quando eu coloco esse Sísifo ali, porque toda a série Pessoas Trabalhando, ela tem equidade de gênero. São 24 obras masculinas e 24 obras femininas. E o meu Sísifo é uma mulher. E ela está gerando um menino. Nasceu 2 semanas depois que eu fotografei a modelo, nasceu um menino. E esse Sísifo, então, ele traz um pouquinho dessa questão da equidade e também traz a seguinte questão. Desde o ventre, quando a mãe faz o primeiro pré-natal, aquele menino já está pagando imposto. A partir do momento que eu pago imposto, eu estou carregando a pedra. Talvez Chaplin diria que eu estou movendo a máquina, né? Isso. Eu digo que estou carregando a pedra. É muito rica essa visão que você retratou, a forma como você fez. Parabéns, Paulo. Muito obrigado. O nosso tempo chegou ao final. Eu quero primeiro agradecer a você, Paulo, por estar aqui com a gente hoje, ao Roberto, por estar aqui parceiro, nos ajudando, e a todos que nos acompanharam até agora, e até o próximo episódio do Educaclima Studio. Tá? Obrigado. Obrigado a vocês. Até a próxima. Tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau.